Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, venho a esta tribuna, senhor presidente, para tratar de um tema da maior relevância e que nós não podemos, de maneira alguma, minimizar a gravidade dele. Eu quero falar aqui sobre a ação autorizada pelo juiz da Operação Sérgio Moro, segundo ele, em um despacho que eu tive a oportunidade de ler, após insistência do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, que permitiu a prisão, a condução coercitiva de um profissional do jornalismo, Eduardo Guimarães, e que de maneira inédita, ilegal, absurda, provocou uma situação que nós não tivemos no Brasil sequer na época da ditadura. Submeteu este profissional ao constrangimento e exigiu que fossem reveladas as suas fontes, colidindo com o artigo 5º da Constituição Federal, que, combinado com o artigo 220, que trata da liberdade de expressão, já foi suficientemente resolvida do ponto de vista da interpretação do que é atividade jornalística, com farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Portanto, senhor presidente, além da violência, do crime cometido, do sequestro de Eduardo Guimarães, uma série de outros crimes também foram cometidos pelo juiz Sérgio Moro. A condução coercitiva de alguém que não havia se negado a prestar depoimento, que inclusive tinha uma audiência marcada para dia 3 de abril. Enfim, senhor presidente, as ilegalidades são inúmeras. Mas o que eu quero aqui alertar a vossas excelências é que há nesta operação algo de sinistro, senhor presidente. Se eu tivesse que caracterizar a conduta do juiz Sérgio Moro, eu diria que ela é de um ladino. O que é um ladino? O ladino é aquele indivíduo que se acha muito esperto, que age de uma maneira perversa. Porque Eduardo Guimarães nunca foi o alvo principal de Sérgio Moro. O Ministério Público Federal e o juiz Sérgio Moro estão diante de um grande problema. Passados quase 3 anos em que investigam o presidente Lula, a sua família, em que vasculham seus e-mails, suas contas pessoais, seus sigilos telefônicos, não encontram uma prova sequer do envolvimento do presidente Lula nos supostos crimes que o Ministério Público Federal, a polícia, tentam imputar a Luiz Inácio Lula da Silva. Não há nada sobre o tal do triplex, não há nada sobre o tal sítio de Atibaia. As palestras realizadas estão devidamente comprovadas. Mas é preciso explicar, então, para a opinião pública, aquela parafernália do PowerPoint de Dalton Dallagnol, as declarações de delegados que diziam que era preciso ver o momento adequado para que Lula pudesse ser preso, a pirotecnia que possibilitou que Sérgio Moro se transformasse num verdadeiro popstar. Como resolver esta incógnita? 3 anos de investigação e não há uma prova. Segundo o Ministério Público, somente convicções. E, portanto, esta operação ela tem por trás dela um objetivo escuso: criar uma ideia de que, em função de um vazamento ilegal, de uma operação e de uma informação, as supostas provas que poderiam existir foram destruídas. E que, portanto, a tese do Ministério Público Federal, a tese da Justiça,
Aquilo que os delegados afirmaram não será possível de se realizar, presidente, porque as provas foram destruídas. E foram destruídas porque um profissional de comunicação avisou o Instituto Lula que poderia ocorrer uma operação da Polícia Federal. Ora, senhor presidente, é ladino e é, talvez, um indivíduo que brinque com a inteligência das pessoas. Em primeiro lugar, não há vazamento de informação por parte de profissional de jornalismo. Vazamento só pode ocorrer por parte de servidor público, que, no exercício da sua atividade profissional, tem a posse de uma informação sigilosa que, de maneira ilegal, vaza. Jornalista não vaza. Jornalista faz notícia. Jornalista produz furo jornalístico, informa. E falo isso porque sou jornalista. Acompanhei todo o debate sobre a interpretação do artigo 220 da Constituição Federal. Não há nenhuma dúvida de que nós estamos diante de uma tentativa de criar na opinião pública agora uma nova versão. Lula, nossas convicções não podem ser provadas, porque as provas foram destruídas, porque vazou a informação. Como se alguém no Brasil tivesse dúvidas que, num determinado momento, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, faria as operações que fez. E veja mais, as supostas informações que vazaram diziam respeito à quebra de sigilo telefônico, fiscal e bancário. Não existe possibilidade de destruição de provas, porque o sigilo fiscal, bancário e telefônico está devidamente registrado sem que possa ser apagado, sem que possa ser omitido. E, portanto, se essas eram as provas, se foram estas as provas destruídas que impedem que a justiça comprove a sua tese, essa documentação existe, é fato. O que nós estamos aqui é diante de um crime, mais um crime. O mesmo Sérgio Moro que cometeu um crime quando interceptou de maneira ilegal a presidenta da República, a ligação da presidenta da República. O mesmo Sérgio Moro criminoso que entregou para a imprensa. E agora quer falar em vazamento de Eduardo Guimarães. Sérgio Moro que entregou para a Globo conversas telefônicas da dona Marisa com seus filhos que nada tem a ver com a investigação, com que a autoridade moral, Sérgio Moro ou Deltan Dallagnol, podem falar sobre vazamento de investigações. Sérgio Moro que cometeu um crime quando conduziu de maneira coercitiva um cidadão que não havia sido notificado, que nunca havia sido negado a comparecer para dar um depoimento, e não há na legislação brasileira a previsão para que alguém seja conduzido coercitivamente sem necessidade. Quer agora nos convencer que tudo aquilo que afirmaram e disseram não pode ser comprovado porque houve um vazamento. Esta operação ela é conhecida publicamente como a Operação Vaza Jato. Todos os dias vazam informações. Conclua, senhor deputado. Todos os dias nós assistimos. Hoje mesmo, vários órgãos de imprensa publicam na íntegra o sigiloso depoimento dado por Marcelo Odebrecht no TSE. Todos os dias, sites e blogs ligados ao golpe à direita trazem informações sigilosas, de maneira seletiva, imputando responsabilidades a cidadãos que sequer sabem que estão sendo investigados. Sérgio Moro, na sua tese de mestrado, defendeu, baseado na Operação Mãos Limpas da Itália, que era necessário sim vazar, que o vazamento é parte de uma estratégia de ganhar a opinião pública para a investigação que ele conduz. Portanto, senhor presidente, peço a Vossa Excelência a tolerância de um minuto para concluir, mas para afirmar a Vossas Excelências
senhores deputados, senhoras deputadas, que não resta a menor dúvida de que nós estamos diante de mais um capítulo desta farsa. A operação criminosa de sequestro de Eduardo Guimarães tem o único objetivo: criar a justificativa necessária para que juiz Sérgio Moro, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal digam ao povo brasileiro porque não tem provas. As provas não existem. As provas foram consumidas. Portanto, senhor presidente, fica aqui este alerta, este registro. É uma inteligência sinistra, criminosa, perigosa, lesa pátria, lambe-botas que temos em Curitiba. E assim como hoje o Lula está sendo perseguido, qualquer um de nós, num determinado momento, poderá ser também. Muito obrigado, senhor deputado.